Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre exercício físico e saúde. Será que existe algum tipo de treino que é melhor para a minha saúde? Será que algum tipo de treino é mais eficiente ou não? Eu devo fazer aquela caminhada? Eu devo fazer musculação? O que eu devo fazer para melhorar, para potencializar a minha saúde aí e envelhecer com qualidade de vida, com mais disposição e mais energia? Vamos lá que hoje vai ser bem interessante. Olá pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar qual o melhor tipo de exercício físico você pode fazer para potencializar, para melhorar a sua saúde. Antes de tudo, vamos começar então entendendo o que é a saúde. Eu vou utilizar aqui uma definição da Organização Mundial da Saúde, tá bom? O que a gente entende por saúde? A saúde nada mais é que um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não é apenas a ausência de doenças. Partindo aí desse princípio, o que eu queria dizer para vocês? A saúde é uma questão bem ampla, Ela não depende só da nossa questão física, nem só da nossa questão mental e nem só da nossa questão social. Então, depende de tudo isso. E aí, aqui eu vou focar principalmente aqui no caso da questão física, Porém, as coisas não são separadas. Quando a gente está ali praticando algum exercício físico, é importante também que a gente tenha esse cuidado, com a nossa espiritualidade, com o nosso pensamento e com a nossa parte psicológica, certo? Então, a primeira dica que eu já dou de cara para você é que se você quiser cuidar melhor da sua saúde, de quem você é importante que você procure fazer uma atividade física, algum exercício físico que te dê mais prazer. Procure alguma atividade que você tenha mais afinidade. Se você gosta de andar de bicicleta, vai pedalar no final de semana. Se você gosta de caminhar, faz a sua caminhada. Se você gosta de levantar peso, vai levantar peso. Se você gosta de correr, faça aquele exercício que você tem mais proximidade, afinidade. Por quê? Que é importante isso? Para que você possa dar continuidade àquela prática. Você só vai ter resultado para a sua saúde se você tiver continuidade. Se você treinar uma vez só, ou uma semana só, ou que seja um mês, você não vai ter consistência nos seus resultados. Você já vai ter resultado só com um dia de prática. Porém, para você ter resultados para a sua saúde e isso realmente ser benéfico para você, você vai precisar treinar mais, Então vamos direto ao ponto. Será que existe algum exercício realmente que é o melhor para a nossa saúde? Geralmente as pessoas falam, natação é o melhor exercício porque não envolve impacto, é feito na água, ou pode fazer caminhada que esse é o melhor para a sua saúde. Não é bem assim, tá pessoal? Por quê? Por exemplo, a caminhada é um excelente exercício. Eu mesmo gosto muito da caminhada, Mas não necessariamente é o melhor exercício físico para a nossa saúde, Como eu já falei, a saúde é um elemento complexo, e que envolve várias características. No âmbito físico, o que envolve a nossa saúde? Envolve força muscular, resistência cardiovascular, equilíbrio, coordenação, agilidade, tempo de reação e potência. Todas essas coisas que eu falei aqui são as capacidades físicas que todos nós temos. Algumas pessoas têm mais, outras menos, devido a características genéticas e ao treinamento. Então, assim, não adianta eu fazer só caminhada achando que a caminhada vai potencializar todas essas características, todas essas habilidades que a gente possa desenvolver. Então, a caminhada ela não é o suficiente para trabalhar tudo isso. Você vai precisar de um trabalho específico, por exemplo, de força, para aumentar a sua força e a sua massa muscular, E você vai precisar de um treino específico de equilíbrio e de coordenação, por exemplo, para melhorar a sua saúde no geral. Então a caminhada ela é um ótimo exercício sim. Se você gosta de fazer, você pode continuar fazendo, mas é importante que você complemente com outros exercícios, tá bom? E aí eu vou explicar por que você tem que complementar e como você pode
fazer isso, tá bom? E a respeito, por exemplo, da natação, muitas pessoas falam que a natação é um ótimo exercício para a saúde. Realmente é, tá? Não é um exercício ruim, claro que não. Porém, é como uma caminhada, como eu falei aqui, não é só um exercício em específico que vai nos trazer a saúde, é todo o conjunto aí, né? Você trabalhando todos os seus aspectos, todas as suas habilidades físicas ao máximo possível, aí sempre, é claro, respeitando os seus limites e o seu nível de treinamento físico. E o que, pra gente não ficar aqui devaneando muito e não ter nada muito preciso, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda? O que a gente tem que fazer para a gente ser saudável, né? É recomendável que você faça no mínimo 150 minutos de atividade física durante a sua semana. Mas aqui é importante salientar que a atividade física é qualquer atividade que você faça no seu dia a dia. Subir escada, ir a pé até o supermercado, até a padaria, isso é considerado atividade física, tá? Porém, para você ter um resultado significativo na sua saúde, é mais interessante que você faça exercício físico. E o que é exercício físico? É importante que esclareça isso antes da gente progredir, tá? O exercício físico, ele é um pouco diferente da atividade física, tá? Por quê? Porque ele é programado e sistematizado pensando no seu resultado e em melhorar o seu desempenho. Ele tem uma quantidade de séries, de repetições, de vezes que você vai fazer na semana, de intensidade, que é tudo controlado pensando no seu desempenho em desenvolver uma capacidade física sua. Quando a gente faz alguma atividade física, a gente vai andando até o supermercado, a gente para, olha a vitrine de uma loja, conversa com alguém, olha um cachorrinho que está passando ali. Isso é válido, porque você está se movimentando também, né? Está colocando seu corpo em movimento. Porém, não é uma prática com o fim de melhorar o seu desempenho, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que você faça no mínimo 150 minutos de atividade física e também faça exercício físico, né, voltado para a sua saúde, para o seu desempenho, pensando em melhorar tudo isso, tá? Então, vamos partir desse princípio, que a gente tem que fazer no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. E aí, caso você não consiga de jeito nenhum fazer nenhum treino específico, tá? Nem um treino aeróbico, natação, nem corrida e nem musculação, nem treinos em casa, aí o mais interessante é sim você começar aos poucos, né, fazendo esses tipos de atividade física. Sobe um lance de escada, faz a sua caminhada até o supermercado, né, e vai colocando movimento na sua rotina. É importante que a gente vá fazendo isso, tá? Porque agora, nesse momento tão difícil que a gente está ficando em casa, as pessoas tendem a cada vez mais ficarem paradas, né, e não se movimentar. E isso é muito ruim para a nossa saúde. E eu espero, pessoal, que tenha ficado bem claro essa distinção entre exercício físico e atividade física, tá? Qualquer movimento que a gente faça no nosso corpo e gaste energia é considerada atividade física. Só o fato aqui de eu estar gesticulando a minha mão, eu já estou fazendo uma atividade física. E já como eu falei anteriormente, exercício físico é toda atividade física que a gente faz que tem o propósito de melhorar o nosso desempenho, tá bom? E é bem elaborada e programada para isso. Então é basicamente isso aí. Então qual que seria a melhor estratégia para a gente melhorar a nossa saúde, ter mais resultado aí para a nossa saúde, né? A nossa saúde tem um conceito bem interessante que eu gosto de falar, que é o conceito de homeostase. Quando a gente vai aprender fisiologia, o funcionamento do corpo, a gente aprende que a homeostase ela é importantíssima. O que é a homeostase? É o equilíbrio dinâmico do nosso corpo. E o que isso quer dizer, Fernando? Isso nada mais quer dizer que para tudo no nosso corpo precisa de um valor ideal. A gente precisa de um valor ideal de pressão arterial, tá? Que normalmente é ali 11 por 7, 12 por 8, né? A gente precisa de um pH sanguíneo ideal, ou seja, o nosso sangue ele tem que estar numa acidose correta ali, né? Senão a gente pode ter problemas de saúde. A gente tem que ter uma quantidade correta de glicose e vários outros aspectos de proteína, né? De creatina, de vitaminas. Então, de temperatura corporal, se você já eleva a sua temperatura, já é um sinal de que está acontecendo alguma coisa errada ali no seu corpo. Então, o nosso corpo ele tem, né,
essa característica que ele precisa de várias medidas ali para ele funcionar corretamente, para que a gente possa ser saudável, para que a gente possa estar vivo, né? Então, o que seria interessante a gente treinar para manter essa homeostase, né? O mais interessante, né, que eu acredito e os estudos mostram também, é você fazer o máximo de estímulo possível. Aí, o que entraria nesse máximo de estímulo possível? Você fazer treinos de força, tá? Mas calma lá, pessoal. Não precisa ter aquele preconceito quando eu falo treino de força, tá? O que eu quero dizer com treino de força? Não que você vai ficar lá se matando na academia de levantar um monte de peso, não, mas que você vai trabalhar com uma resistência no seu movimento. Você pode fazer exercício com elástico, exercício com o próprio peso corporal, exercícios com pesos externos também, como é feito nas academias. E isso quer dizer que é o treino de força, tá bom? Caracterizando aqui para vocês para ficar mais simples de entender. Porque tem muitas pessoas que têm preconceito. Mas eu sou idoso, vou fazer treino de força. Claro, você tem que fazer, mas tudo dentro do seu limite e sendo programado para você, tá bom? Então, o primeiro aspecto, fazer treino de força, fazer treino aeróbico, treino de equilíbrio e coordenação e agilidade e velocidade, tá bom? O interessante seria você trabalhar tudo isso dentro do seu treino, né? E para isso é importante então você ter uma boa orientação de um profissional de educação física, tá bom? Por que eu deveria então trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar aqui principalmente, tá? O treino de força e o treino aeróbico, falando os benefícios deles para vocês. Por que eu deveria treinar, fazer o treino de força? O treino de força, quando a gente trabalha com peso e uma resistência externa ou até mesmo o peso do nosso corpo, ele ajuda muito a gente a ganhar massa muscular, tá? Ajuda também a gente a aumentar a nossa densidade óssea, porque ele causa um atrito ali na nossa musculatura entre o osso, tá? Isso estimula a síntese óssea, tá? Prevenindo ali doenças como osteoporose, tá? Que é a perda da massa óssea, né? E a osteopenia também, que é o começo ali da perda óssea, né? Então, fazer exercício de força previne, né, esse tipo de doença e também ajuda a tratar, a ganhar mais massa óssea. Também a perda de massa muscular. Se você está perdendo massa muscular e começa a fazer um treinamento de força, isso vai ajudar a diminuir a sua perda ou até mesmo vai ajudar você a ganhar massa muscular, tá? Porque o que acontece? Com o processo do envelhecimento, é natural que a gente perda tanto massa óssea como massa muscular. E o que isso vai implicar na prática, na nossa vida? Se você perde força muscular, por exemplo, você vai ter dificuldade até mesmo para subir uma escada, para andar com o decorrer da idade, né? E você vai também diminuindo seu desempenho físico, né? Você não consegue mais fazer aquela viagem, ficar andando muito, ou brincar com o seu neto, com o seu filho, você vai perdendo um pouco a sua disposição e a sua força para fazer as coisas ali do dia a dia. Então, se você ganha massa muscular, ganha densidade óssea, você vai ter mais força para fazer tudo isso e com mais qualidade do jeito que você quer e merece, tá bom? Então, fazer exercício físico de força é importante para isso, para manter a massa muscular e a densidade óssea principalmente, tá? O exercício de força tem uma característica que ele promove também que é muito interessante, que a maioria das pessoas não sabem e muitas vezes não é divulgado também, que é um efeito que ele traz no nosso coração. Ele aumenta a espessura ali do nosso coração, então ele consegue contrair mais forte, tá? Com o exercício de força. Mas esse aumento de espessura não é nada patológico, né? Aqui seria uma hipertrofia, né, do coração, né? Um aumento ali da massa muscular do coração, tá? Porém, ele aumenta essa massa, mas ele se torna mais eficiente. É diferente lá da doença, né, da hipertrofia cardíaca, que causa insuficiência no nosso coração. O exercício não. Ele aumenta a eficiência do nosso coração e o exercício de força, ele causa isso, né? Ele aumenta ali a espessura ali do nosso coração, da musculatura dele, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios do exercício aeróbico, tá?
O exercício aeróbico seria o quê? Seria aqueles exercícios que trabalham grandes grupos musculares, né? Como a corrida a longa distância, tá? Natação por tempos prolongados, tá? O ciclismo ali também por tempos prolongados. Então, o exercício aeróbico são aqueles exercícios cíclicos que trabalham grandes grupos musculares e que utilizam como fonte principal de energia o oxigênio. Então, não é um exercício específico que é aeróbico ou não. Depende de como você faz ele. Por exemplo, se eu fizer vários exercícios de musculação sem descanso nenhum, pular corda, correr na esteira e depois voltar a fazer outro exercício de musculação, esse treino provavelmente vai ter uma característica aeróbica, apesar de envolver força, tá bom? Mas qual então seriam os benefícios do exercício aeróbico para a nossa saúde? Um dos principais benefícios é para o nosso coração, tá? Que ele torna o nosso coração mais eficiente. Como eu falei aqui, o exercício de força aumenta a espessura do coração, né? O exercício aeróbico, ele vai aumentar a capacidade do coração dilatar, porque o nosso coração, ele dilata, enche de sangue, ele contrai e joga sangue para todo o nosso corpo, né? Então, quando você está mais treinado, o seu coração é mais eficiente. Vamos dizer que você faz ali uma corrida a 10 km por hora por meia hora e você tem uma frequência cardíaca aí de 150 batimentos por minuto. Se você começa a treinar, cada vez seu coração vai ficando mais eficiente, você consegue fazer esse mesmo esforço, correndo ali meia hora a 10 km por hora, mas vamos supor que seu batimento cardíaco diminuiu para 140 batimentos por minuto. O que aconteceu? Por que a frequência cardíaca diminui? Ela diminui tanto no treino quanto no repouso. Tem atletas aí que correm maratonas que chegam a frequência cardíaca de 50 a 40 batimentos por minuto. É muito baixa, tá, pessoal? Porque o coração se torna mais eficiente, ele consegue jogar mais sangue numa batida, então ele vai batendo menos e consegue manter o mesmo esforço. Então ele vai ficando mais eficiente. Outra característica bem interessante que o treinamento aeróbico proporciona para a nossa saúde é o aumento do vaso sanguíneo, tá? Os capilares. Então o nosso coração, o nosso cérebro e o nosso músculo fica mais irrigado, tem mais vias de acesso para o sangue chegar até aquela região. E isso causa aquele efeito que a gente chama cardioprotetor. Se você tiver, por exemplo, um infarto ou um AVC, o seu cérebro e o seu coração estará mais protegido, ele terá mais vias de acesso e isso possibilita que você tenha mais chances de viver. Então, é muito importante esses benefícios do exercício físico. Sem contar também que o exercício aeróbico, por exemplo, aumenta a nossa quantidade de mitocôndrias no músculo. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela que a gente tem dentro do nosso músculo, tá? Da nossa célula muscular, do nosso corpo todo, na verdade, mas aí aumenta do nosso músculo. E o que a mitocôndria faz? Faz a gente utilizar a gordura e o oxigênio para gerar energia. Então é através da mitocôndria que a gente gera energia com oxigênio e gordura. E quanto mais mitocôndria você tiver, maior sua capacidade de gerar energia, então você vai ficando mais resistente e vai utilizando mais a gordura como fonte de energia, e isso também contribui para o seu emagrecimento. Então esses aspectos são bem interessantes, sem contar também que o exercício aeróbico, tanto o exercício aeróbico como o exercício de força, ajuda na diminuição da pressão arterial, porque produz bastante NO, óxido nítrico, então ajuda ali o seu vaso a vasodilatar. O que seria vasodilatar? Ele abrir, expandir, relaxar, tá? Então isso melhora o seu fluxo sanguíneo e também previne muitas doenças como diabetes, né? E essas outras que eu já falei, hipertensão, né? AVC e infarto. No caso da diabetes, o que acontece? Tanto o exercício de força como o exercício aeróbico ajudam, tá? Na prevenção e no tratamento. No caso da diabetes, o que acontece? Você vai aumentar ali a sua contração muscular e você vai conseguir captar, tirar o açúcar do seu sangue até mesmo sem utilizar a insulina. Porque como que acontece a captação de insulina do nosso sangue para o músculo e para o corpo? Quando a gente tem ali o açúcar no sangue, a glicose, a insulina se liga a essa glicose, né?
e leva um sinal para a nossa célula do músculo ou do órgão que a gente tem ali, para que essa glicose entre dentro da nossa célula, certo? Porém, quando a gente está fazendo exercício físico, você não precisa necessariamente da insulina para ter essa entrada da glicose dentro do tecido muscular. Então, isso é muito interessante, tá? Principalmente para quem apresenta resistência à insulina, que isso é muito comum hoje. O que seria a resistência à insulina? Muitas pessoas vão lá no médico, fazem o exame e aí olham lá que está com a glicemia, a glicose alta lá, e o médico fala, você está com a resistência à insulina, né? Ou pré-diabético. O que isso quer dizer? Que você está começando a acumular açúcar ali no seu sangue, né? Que por algum motivo o seu corpo ele não está conseguindo tirar esse açúcar do seu sangue e absorver nos tecidos. Então o exercício físico ele vai ajudar muito, né, nesse processo de absorção da glicose e ali colocando em faixas normais a sua glicose sanguínea, contribuindo para a sua homeostase, para a sua saúde. Então é importante que você faça, né, esses dois tipos de exercícios, por exemplo, né, tanto o treinamento de força aeróbico, para você ter esse resultado complementar, né? Sem contar também que o treino de força, por exemplo, ajuda na prevenção de quedas em idosos. Por quê? O que acontece com os idosos quando eles sofrem queda? Normalmente, eles começam a sofrer queda quando perdem muita força na perna e perdem parte do equilíbrio, né? Então, assim, se você faz um treino de força para sua perna, você tem a perna forte, você aumenta a sua mobilidade e diminui o risco de queda também. Então é basicamente isso, não existe um exercício em específico só, tá? Que vai ser o melhor para todos e em todas as situações. É importante que você faça um trabalho complementar, trabalhando todas as suas habilidades físicas. Outro fator que é bem importante aí, principalmente para idosos, né, é trabalhar o equilíbrio. Porque, como eu já falei aqui, né, com o decorrer da idade vai diminuindo o equilíbrio. Então, é importante que você faça o treino de equilíbrio aí pelo menos de 2 a 3 vezes na semana para você melhorar essa capacidade. Porque de acordo com as estatísticas aqui do Brasil, cerca de 30% dos idosos, né, acima de 60 anos aí, sofrem queda pelo menos uma vez ao ano. E infelizmente a queda, né, pode levar a fraturas, traumatismo craniano e em casos mais graves até a morte, né? Então é importante que a gente evite essa situação desconfortável, né, e contribua cada vez mais para a nossa saúde. Então é importante que acrescente aí também os treinos de equilíbrio, tá, na sua rotina. E não é só porque você também não é idoso que você não deve fazer o treino de equilíbrio. Ah, Fernando, eu já tenho equilíbrio bom, eu não vou fazer. Não, mas você precisa pensar na prevenção também, né? Lá no futuro você tem que chegar lá bem. Então, se você tiver aí 20 anos, 30 anos, 40 que seja, já é importante que você vá treinando para você potencializar essa capacidade física sua, tá? Para lá no futuro você colher esses benefícios aí. E também é interessante trabalhar velocidade, né? Coordenação. Existem vários exercícios, várias possibilidades que você pode trabalhar coordenação, potência, né? E tempo de reação. O que seria tempo de reação, por exemplo? É a sua capacidade de reagir a alguma situação. Normalmente, quando um goleiro é bom, né, pega aquele pênalti ou pega aquele gol que praticamente já estava feito, todo mundo fala, nossa, esse cara tem um reflexo bom, né? Mas na verdade não é reflexo, tudo isso é treinamento, né? Então os goleiros trabalham muito o tempo de reação, que é a capacidade dele de responder a algum estímulo. É igual quando cai aquele copo, alguma coisa, você consegue pegar. Isso significa que para aquela situação o seu tempo de reação está bom. E tem como você trabalhar isso também na sua rotina de treinos, né? Então, para isso é importante que você tenha uma boa orientação aí para trabalhar tudo isso. E aí, pessoal, dentro disso tudo, se você não tiver uma rotina, falar, nossa, Fernando, é muita coisa para eu fazer, eu fiquei meio perdido. E eu também não tenho todo esse tempo para treinar, vai ter que treinar treino de força, treino de aeróbico, vai ter que fazer treino de velocidade, potência, coordenação, é muita coisa para mim, eu não dou conta nem de fazer ali 2 treinos por semana, eu vou fazer tudo isso. Calma lá, pessoal, não precisa se desesperar, tá? Você pode fazer tudo num treino só, por exemplo, tá?
E também você pode dividir isso, depende aí da sua rotina e da sua disponibilidade, né? Por exemplo, como eu passo no meu programa de treinamento online, né? A gente começa fazendo o treino ali com alguns exercícios de mobilidade, de equilíbrio e de coordenação, como aquecimento, por exemplo, e depois a gente faz alguns exercícios concentrados de força que trabalha os grupos musculares, perfeito? E depois a gente pode fazer no final do treino uma parte aeróbica, tá? Que trabalha a parte cardiovascular, e por último finaliza com exercícios de alongamento que vai ajudar você a relaxar a sua musculatura e aumentar a sua amplitude de movimento. Então, esse seria um exemplo de sequência que você poderia fazer tudo em um treino só. E aí é interessante que quanto mais você conseguir fazer, legal, sempre respeitando os seus limites, né? E identificando ali tudo aquilo que você pode fazer. A Mariana perguntou aqui, ó. Para quem tem hérnia de disco, algum problema de coluna, qual exercício posso fazer? Posso fazer qualquer exercício? Pessoal, tem um vídeo que eu gravei explicando sobre isso, tá? Mas o que é recomendável para quem tem hérnia de disco? É importante que você não faça exercícios muito bruscos, tá? Que causa rotação de tronco aqui, ó, como esses exercícios assim, tá? Ou que você curve muito o seu tronco tanto para frente como para trás, lá, ó, jogando muito as suas costas para trás. Por quê? A hérnia de disco, né? O seu disco ele saiu um pouco ali, tá? Do eixo da coluna. Então, se você fizer muitos exercícios de rotação, você pode movimentar mais ele ainda. Então, não é muito recomendável. Então, é importante que você faça um fortalecimento de abdômen, lombar, tá? Principalmente, e glúteo, os músculos ali que são conhecidos como os músculos do core, que compõem o core, né? Para você ter um fortalecimento muscular e proteger a sua coluna. Aí sempre você vai ampliando a sua mobilidade, tá? E é sempre importante que você não treine quando você estiver numa crise de dor e tenha sempre uma boa orientação de um profissional aí. E sempre evitar também colocar carga, né, na sua coluna, né? Fazer aqueles agachamentos com barra aqui nas costas, evitar isso porque isso vai causar uma pressão ali nos seus discos vertebrais na coluna, né, que pode aí prejudicar a sua hérnia de disco, tá bom? Teve outra pergunta aqui agora do Olival, ele perguntou: quem tem hipertensão pode fazer exercício físico? Quais os cuidados deve tomar? Então, sim, pode, na verdade, e deve fazer, né? Como eu falei aqui, o exercício físico ajuda na prevenção, né? E no tratamento da hipertensão, da pressão alta, né? Logo quando você faz uma sessão de treino, você já consegue diminuir a sua pressão arterial, né? Porque o que acontece? O nosso corpo, ele começa a ficar mais relaxado, né? Então você tende a diminuir a sua pressão arterial pós uma sessão de treinamento, que é o efeito que a gente chama de hipotensor pós-exercício, né? E na verdade, quais os cuidados você deve tomar? Você deve medir a sua pressão ali antes, tá? Se for no começo, no meio e no final do treino. Se você estiver começando a treinar agora, para ver se não tem muita oscilação, se não tem pico da sua pressão arterial. E nunca começar um treino se você não tiver tomado o seu remédio de hipertensão e se sua pressão arterial estiver ali acima de 160 por 110, tá bom? Então não comece a treinar se a sua pressão der ali 16 por 10, por exemplo. Repousa, descansa, toma uma água e aí se a sua pressão diminuir, você faz o seu treino, tá bom? Então é importante você tomar esses cuidados aí. A Leni falou que faz pilates uma vez por semana. Legal, Leni. Pessoal, como eu falei aqui para vocês, existem as recomendações, tá? De fazer aí o treinamento de no mínimo de 2 a 3 vezes na semana, né? Fazer 150 minutos aí por semana de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Porém, se você puder treinar uma vez na semana, já é válido. Se você pode treinar 30 minutos, é válido. Se você pode treinar 10 minutos, também é válido. Tudo que você puder fazer já é contado sim como um ponto positivo. É importante que você saia da inércia, né, e comece a se movimentar e cuidar mais de você. Aí com o tempo, se você tiver disponibilidade, você vai aumentando a sua energia, você vai fazendo mais, né? Começou a fazer 15 minutos de caminhada, faz 20, faz uma vez na semana pilates. Se você puder fazer um trabalho complementar ali, trabalhando também a sua parte cardiovascular, é interessante. Se puder fazer também alguns exercícios de equilíbrio, também é bom.
Então sempre que for possível, vá tentando complementar, tá? Aqui no meu canal tem muitos vídeos aí de treinamento de equilíbrio, tá? De nível iniciante, intermediário, avançado, tem treino de caminhada em casa, treino que trabalha a força com o peso corporal, com elástico, com caneleira. Então tem muitas opções aí que você pode seguir e fazer e tirar sua dúvida quando você quiser comigo, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui de todo esse conteúdo que eu passei para vocês, tá? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que depois esse vídeo vai ficar gravado e você poderá tirar todas as suas dúvidas comigo, tá? E não me esqueça de seguir aí em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Telegram, que sempre eu posto coisas novas, novidades aí para vocês, tá bom? E é isso, um abraço e até mais!